Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é terça-feira. Queremos agradecer também por tantas mensagens recebidas, os pedidos de oração, os testemunhos, as partilhas. Tudo isso engrandece esse nosso canal de evangelização e assim outros também crescem, na sua vivência com Deus, na sua oração pessoal, cada um colocando um pouco da sua partilha, da experiência que fizeram com Deus. Tudo isso é muito bonito. Por isso, muito obrigado. Obrigado a você que faz parte desse canal de evangelização, você que já é inscrito, você que vai se inscrever também hoje, você que convida outras pessoas também para participar desse momento. É tão importante essa nossa unidade com Deus, porque isso nos fortalece, isso nos ajuda e isso nos dá esperança para acreditar que o amanhã será melhor. Amanhã será diferente. O amanhã será nesta unidade com Deus, com muito mais paz no nosso coração. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. O texto diz assim: Agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês olharem para a palavra de Deus, a Bíblia, que você acompanha, o texto, você vai ver que a divisão dos textos, ela está feita, inclusive, em partes maiores. Mas para o nosso entendimento, nós precisamos fragmentar um pouquinho mais, porque senão fica muita informação e a gente não consegue assimilar bem o texto. Então a gente fragmenta o texto, vai devagar, vai estudando, vai meditando, vai rezando, para que haja de fato uma compreensão. A leitura do texto bíblico, ela está acompanhada de um envolvimento concreto. Então nós lemos a Bíblia, rezamos junto com esse texto e nos comprometemos. É a nossa vida concreta, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas. E é assim que nós vamos olhar também o texto de hoje. Diz Jesus, veja, é aquela relação, aquele momento de vivência da ascensão, o retorno de Jesus ao céu e a vinda do Espírito Santo. Preste atenção. Agora eu vou para aquele que me enviou. A ascensão de Jesus. Jesus que volta para o Pai. E aí Jesus diz, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Por que a tristeza? Pela ausência. Às vezes nós nos acomodamos com a presença. Jesus já vinha preparando os discípulos, dizendo tudo aquilo que iria acontecer. Mas parece que não estavam levando Jesus a sério. Jesus agora aparece para eles ressuscitado e ninguém diz, tu vai ficar conosco ou para onde, ou tu vai para o céu? Afinal, o que vai acontecer com a tua vida a partir de agora? Mas como as pessoas não levaram a sério, simplesmente viveram aquele momento da ressurreição, da presença do Cristo,
Jesus teve que tomar a iniciativa e dizer, bom, agora eu volto para o Pai, conforme eu já havia dito para vocês. E aí eles se entristecem de novo pela ausência. Porém, Jesus novamente ensina, bom, eu vou para o Pai e envio sobre vós o Espírito Santo e esse permanecerá para sempre. Qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida? Vamos lendo o texto, bem tranquilo para que a gente possa entender. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, veja, a missão do Espírito Santo, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. 3 coisas. Você vai dizer, mas é só 3? Não, são 3 coisas que abrangem toda a nossa vida. O pecado, quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Esse é o grande pecado da humanidade. Nós temos os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas brigas, os palavrões, ok. Porém, o grande pecado da humanidade, já desde lá da criação do ser humano, qual o grande pecado de Adão e Eva? Queriam se tornar como Deus. Por isso, o grande pecado. E agora nós vivenciamos isso também em nossa vida, agora na atualidade da nossa vida, o grande pecado é não acreditar em Deus. Não acreditar nas coisas de Deus. Esse é o grande pecado, e o Espírito Santo, veja como a palavra de Deus é atual. E o Espírito Santo vem para nos acusar destes grandes erros cometidos. O pecado, eles não acreditaram em mim. A justiça, qual que é a justiça na vida do Cristo? Que eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Se a justiça cumpriu a sua missão, a justiça que é colocada agora às claras, Jesus volta para o Pai. E ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Agora, nós precisamos escolher o lado que nós queremos ficar. O lado da salvação ou o lado da condenação. Não há outras escolhas. Ou a gente acredita em Deus e busca a salvação, ou a gente acredita nas coisas do mundo e vive a condenação. Infelizmente, eu sei que muitos pais, mães, choram porque os seus filhos não querem abraçar as coisas de Deus, não querem saber de Deus. Mas há também muitos pais e mães que também não querem saber de Deus. E aí, pai e mãe, a catequese começa no berço. Se nós não rezamos dentro das nossas casas, se nós não ensinamos as coisas de Cristo, como é que nós vamos querer que as crianças aprendam? Depois nos lamentamos, choramos porque os filhos não querem saber de Deus. Mas e quando eles eram pequenos? Quantas vezes nós levamos eles para a igreja? Quantas vezes nós rezamos com eles em casa? Quantas vezes nós meditamos a palavra de Deus com eles? E aí você vai se dar conta que o problema muitas vezes somos nós, que nos achamos educadores, que nos achamos responsáveis, mas na verdade falhamos muito. Por isso, viva com intensidade cada momento no hoje da sua história e tente colocar as pessoas perto de Deus a partir da sua vivência, a partir do seu testemunho e a partir da sua oração. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.